Boa noite. Más notícias chegam-nos da Europa. O presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, afirma que o choque para a economia provocado pela turbulência nos mercados financeiros, pelo aumento do preço das matérias-primas e da comida, ainda não terminou. Em Portugal, os esforços para equilibrar as finanças públicas e controlar o déficit têm sido grandes e têm obrigado os portugueses a sacrifícios. Apesar desse esforço ainda não estar totalmente consolidado, era agora o tempo de começar a aliviar. Mas a crise internacional troca-nos as voltas e obriga a contenção suplementar. A questão é como vamos resistir. Aqui no Prós e Contras, temos tratado parcelarmente grandes setores da economia nacional. Hoje é chegado o momento de fazer uma análise mais profunda, de enquadrar a crise económica global e a situação nacional, de integrar e compreender a interação dos vários setores nesta crise. Assim convidei 4 conhecidos economistas: Teodora Cardoso, Medina Carreira, Sérgio Ribeira, António Nogueira Leite e ainda Basílio Horta, presidente da AICEP, instituição responsável pela captação de investimento estrangeiro em Portugal. E está também connosco o jornalista António Costa, especialista em economia, diretor adjunto de informação da agência Lusa. A reportagem é da jornalista Leonor Elias. Crise, turbulência, subprime, recessão, escalada. São alguns conceitos que têm marcado o último ano. A América está na origem de uma crise que aos poucos empurra para o pântano a economia mundial e leva ex-dirigentes europeus a pedirem a criação de um comitê de combate à crise. Dia a dia, cada vez mais difícil em termos económicos e não só. Não vejo grandes perspectivas no momento. O dólar perde terreno, os investidores refugiam-se nas matérias-primas. O petróleo dispara, arrasta a inflação dos alimentos, rebenta a bolha imobiliária. Os mercados financeiros fraquejam, sobem as taxas de juro. Portugal não fica imune e abranda. O crescimento económico previsto para 2008 é de 1,5%. Exportações e investimento. Este é o segredo para o sucesso económico. Não há margem para descer impostos, não há margem para uma política agora de aumento significativo do investimento público. O pior ainda está para vir. É muito natural que continue a haver uma grande dificuldade nas exportações. Eu não me admiraria que daqui a 6 meses a previsão seja pior. Começam agora os sinais, as nuvens a voltar, alguma chuva a sentir-se e, portanto, o verão parece que vai adiar-se mais uns tempos na nossa economia. Perspectivas que levam o Presidente da República a deixar um aviso. Neste momento, a atenção deve vir de forma particular para aqueles que são prejudicados, que são atingidos pela crise. José Sócrates responde com um pacote de medidas de emergência. O congelamento dos preços dos transportes públicos, o aumento do abono de família para os mais pobres, uma linha de crédito de 600 milhões de euros para PMEs, adiantamento de fundos comunitários, trunfos que não convencem os partidos da oposição. Enquanto o mundo entra numa cruzada contra a crise, uma pequena economia aberta revela as fragilidades. O crescimento abranda. Há um recorde no crédito mal parado. Duplicam os pedidos de ajuda financeira das famílias. O investimento estrangeiro cai. Os preços disparam. O consumo abranda. As empresas adiam investimentos. Portugal é o terceiro mais endividado da Europa. A necessidade de controle orçamental. É o país numa encruzilhada e à mercê da crise internacional. Boa noite, Sra. Professora Teodora Cardoso. Qual é a margem de manobra que o Governo e os portugueses têm para conseguir resistir a esta crise económica sem perder o controle do déficit, que tanto tem custado a garantir e equilibrar as finanças públicas? A margem de manobra, em termos orçamentais, é pouca ou nenhuma. Agora, há algumas coisas que também nós temos que situar com algum cuidado. Quando, por exemplo, falamos na inflação, na subida das matérias-primas, etc., é verdade que isso está a acontecer, não é verdade que em Portugal nós estejamos numa situação crítica nessa matéria.
A taxa de inflação em abril, em Portugal, foi a segunda mais baixa da zona euro. Só a Holanda é que teve uma taxa de inflação inferior à nossa. Por outro lado, os dados de abril mostram que os aumentos de preços dos produtos alimentares em Portugal, em taxa homóloga, portanto, em relação a abril do ano anterior, foi de 3,5%. E em termos médios foi de 2,9%. Portanto, não há aqui um número extraordinário. É um nível que não é muito diferente daquele a que nós estamos habituados e que já tivemos níveis de inflação muitíssimo mais altos no passado. Mesmo no caso dos combustíveis, nós tivemos um aumento aí mais alto, de 8,8%, mas nos produtos não energéticos, em compensação, tivemos uma queda de 0,5%. Portanto, a inflação, embora esteja a ser um problema internacional e, evidentemente, na União Europeia, está a condicionar a política monetária, não é a política orçamental, mas a política monetária, retira margem de manobra ao Banco Central Europeu para descer as taxas de juros, nomeadamente, mas em Portugal não temos motivos para estar verdadeiramente alarmados com estes valores da inflação. Agora, isto situa-se num contexto de crises internacionais, que são, na realidade, podemos dizer, 4 crises. Temos a crise financeira, temos a crise alimentar, temos a crise energética e temos a crise ambiental, que é talvez a mais complicada delas todas. Todas estas crises surgiram, no fundo, porque durante muitos anos se esperou pelo rebentar da crise até fazer qualquer coisa. E aqui não são os portugueses, quer dizer, a Europa inteira. A Europa não, o mundo, particularmente os Estados Unidos até. Eu diria que, neste caso, os Estados Unidos têm responsabilidades bastante mas então fortes. porquê é que acha que Portugal está tão alarmado? O que é que está a acontecer? É um pessimismo natural dos portugueses? Por um lado é isso, por outro lado, e a Fátima já o disse e a reportagem também, não há dúvida nenhuma que neste momento se esperava que Portugal começasse a entrar numa fase de alívio. E isso é que foi realmente aqui o problema que ninguém esperava. Esta crise para nós caiu em termos conjunturais na pior altura possível. Porque quando se tomaram medidas, quando se esperava que as coisas começassem a melhorar, agora de repente cai-nos isto em cima. E, de facto, as exportações são afetadas, não há volta a dar, porque a procura internacional está a cair. Este problema dos produtos energéticos vai durar muito, não é uma coisa que se cure rapidamente, porque desta vez não temos um problema do cartel da OPEP a querer subir os preços, até com alguma lógica, como foi o caso de 73, o que nós agora temos é um problema de escassez de oferta, quer dizer, relativamente à procura. Menos produção. Não, produção há mais. Agora, há muito mais procura, portanto, há escassez de oferta relativamente à procura. E era isso que já se tinha percebido há uma série de tempo, que existia, mas sobre isso nada se fez, não é? Ora bem, a energia tem realmente implicações em toda a economia mundial. Em cima disto vem o problema também dos produtos agrícolas, que pode ser um pouco mais transitório, até porque, por exemplo, em África há grandes extensões de terrenos agrícolas que pura e simplesmente, no outro dia vi um número sobre Moçambique, que 90% dos terrenos agrícolas de Moçambique não são cultivados. E podem ser, como é óbvio. Claro. Portanto, aí há uma possibilidade. Mas, de qualquer maneira, são tudo aspectos que neste momento estão a contribuir a situação. Professor Medina Carreira, eu sei que o senhor não é economista, há bocado franziu o senho quando eu disse economista. O senhor é jurista, mas foi Ministro das Finanças deste país e sabe mais de economia do que, se calhar, muitos dos economistas deste país. Todos. Portanto, eu filo conscientemente, dei-lhe um doutoramento aqui honoris causa. Agradeço, mas rejeito. Filo conscientemente. Eu nunca gostei de andar com títulos que não tenho.
Porque o senhor, embora a sua base académica não seja a economia, mas em termos de conhecimentos é um economista. Nunca passei de aluno. Fui aluno só. Foi aluno também. O que é que está a acontecer? Que margem de manobra é que nós temos para resistir à crise? Eu acho que o pior não é a margem de manobra para a crise. O pior é que nós temos grandes dificuldades para enfrentar a crise e não foi feito o suficiente para daqui a uns anos termos um outro país. Esta é que é a gravidade da situação. Temos-nos andado a enganar, nós não resolvemos os problemas de fundo, não temos justiça, não temos ensino, não combatemos a corrupção, não temos mercado de arrendamento, etc. O Estado deve e não paga. Enfim, temos uma série de vícios vai que não pagar agora. Vai pagar um bocadinho. Há uma nova lei que vai permitir pagar mais depressa. Não é preciso lei nenhuma para pagar o que se deve, há uma lei de decência que se cumpre. Bom, não percebo porque é que o Estado não paga. E esse é que é o grande problema para mim, é que temos andado a ser enganados, dando a ideia de que o país anda a reboque do que os governos fazem, é uma mentira. Eu tinha proposto um gráfico, mas aqui a técnica da RTP rejeitou. Não, vamos mostrar o seu gráfico. Não foi possível, foi digitalizá-lo, mas vamos mostrar. Mas eu vou mostrar para mostrar que não é blague esta de que os governos não influenciam rigorosamente nada. É isto. Ali do ano 2000 para diante, aquela linha rosa é a evolução da economia portuguesa desde 98 até 2006. E nós vemos que em 98 e 99 e 2000 nós andámos acima da Europa, que é a linha verde, e depois de 2000 temos vindo a cair sempre. Aquela linha rosa lá em cima foi assim, não foi por virtude nossa. Como os juros baixaram, o pessoal começou a consumir e, portanto, o produto... E agora estamos a pagar os excessos daquele tempo. Nogueira Leite, acho que era secretário de Estado naquele tempo. Você foi, não foi? Foi. Ele foi que sabia do problema. Então está aqui uma testemunha ocular. E desde 2000 não é por defeito dos governos. A nossa economia acompanha a economia europeia. Reparem que a linha verde e a linha cor-de-rosa, quando sobe uma, sobe outra. Porque é o seguinte, quando os governos dizem que estão a fazer coisas e que a economia está a responder, é mentira, como aquele gráfico mostra. Portanto, nós na conjuntura, no médio prazo e no curto prazo, não fazemos coisa nenhuma. Os governos não fazem nada que seja útil ou que seja excessivamente útil. É só conversa e, portanto, não acreditem. No longo prazo, também não fizemos nada para resolver o longo prazo. E esta é que é a angústia da economia portuguesa. Quer dizer, está-se agora a tratar neste tarantantam por causa do petróleo, da comida e dos juros e não sei o quê, mas é um tarantantam que nos veio chamar mais cedo para a nossa realidade. E é desta realidade, desta verdade, que os portugueses têm de convencer. Nós, no mínimo, acompanhamos a Europa um bocadinho abaixo. Portanto, o doutor considera que a crise estrutural que o país tem, que é uma crise estrutural, é muito mais grave do que esta pontual é muito mais grave, está a acontecer dos combustíveis ou da comida ou das matérias-primas? Deixa os combustíveis, isso não é o problema mais sério. É sério, mas não é o mais sério. O nosso problema sério é que nós fomos desmantelando o aparelho produtivo. Nós temos hoje uma indústria mínima. Eu ainda ontem, para vir aqui, estive a fazer contas, os serviços, ser banca, hotéis, restaurantes, turismo, representam 70% do valor acrescentado em Portugal. 70%. E a gente não exporta serviços. O único serviço que a gente exporta é o turismo, que vale qualquer coisa, 4 mil milhões de euros em 2007. E por conseguinte, esta falta de uma capacidade industrial que está a desaparecer todas as quinzenas, como se sabe, fecha aqui, fecha ali, fecha acolá, foram as indústrias do tempo da EFTA, que vieram para aqui nos anos 60, por causa da mão de obra barata e da facilidade com que nós exportávamos para os países da EFTA. Bom, isso acabou, eles estão a ir embora. E não substituímos por nada. Andamos a substituir por conversa. E, portanto, o nosso problema é grave hoje e é um problema dificílimo amanhã. E eu ia só falar com o Sr. Basílio Horta no fim dos economistas darem o seu parecer, mas o senhor acaba de o provocar. Afinal, o Sr. Basílio Horta, não conseguimos atrair investimento estrangeiro e, segundo os números mais recentes, de facto, o investimento estrangeiro que está a cair. Como é que responde ao Dr. Medina Carreira? Muito rapidamente, eu gosto muito de ouvir o Dr. Medina Carreira, desde há muitos anos que gosto muito de ouvir, mas a verdade é esta, se nós quisermos dizer mal dos últimos 100 anos da vida em Portugal, podemos estar aqui até amanhã. Eu acho que o problema não é dizer mal, o problema é fazer uma análise do que existe, no sentido de melhorar. Quer dizer, o diagnóstico e a terapêutica. E eu acho que o que é importante é nós partirmos de bases sérias quando fazemos uma análise da situação do país. E não de uma base que pode ser popular dizer,
porque dizer mal é sempre mais popular do que dizer bem, mas pode não ser séria. O que acontece no investimento estrangeiro é o seguinte. Diz-se que o investimento estrangeiro diminuiu 53% o ano passado. Quando se diz isto, desculpe, não. Quando se diz isto assim, o que é que o comum dos portugueses pensa? Que os estrangeiros mandaram menos 53% de dinheiro para Portugal. É isto que as pessoas pensam. Não é verdade. O investimento estrangeiro, em termos de entrada de capitais, diminuiu 8,3%. Ou seja, nós, em 2007, tínhamos 32 mil milhões de euros, números redondos. Em 2006, tínhamos 32 mil milhões de euros, 32,6 mil milhões, qualquer coisa deste género. Em 2007 temos 30 mil milhões. É isto. Portanto, ou seja, a entrada de dinheiro diminui 8,3% e tem uma explicação. O dólar desvaloriza 7% e sendo certo que cerca de 87% a 88% do dinheiro que vem da Europa, é verdade ainda, também há dinheiro que vem em dólares e, portanto, sofre com a desvalorização. Portanto, podemos dizer que em termos de entrada de dinheiro, aquilo que os economistas chamam os inflows, quer dizer, praticamente não há grande diferença em relação a 2006. O que há grande diferença em relação a 2006? É a saída de capital. É verdade. Na saída de capital, ou seja, as saídas de capital de Portugal para fora, sofrem um aumento substancial, pelo que o investimento líquido, que é a diferença entre aquilo que entra e aquilo que sai, é verdade que desce 52%. Agora, porquê que desce 52%? Eu acho que o INE, quando deixa estes números, era bom que desse uma explicação porquê que isso acontece. Porque é bom para os portugueses perceberem porque é que isso acontece. Acontece pelo seguinte. Primeiro, o que é que sai? Em termos de investimento produtivo, há duas saídas que pesam seriamente. Uma é a GM, General Motors, outra a Johnson Controls, e depois há algumas saídas nas cabelagens que pesam neste domínio. Mas o peso maior que está aí é o quê? Saídas de capitais para pagamento de dívidas, para suprimentos. É isto. Bom, agora, se olha para o investimento direto estrangeiro, e diz, portanto, o investimento líquido, 4 mil e qualquer coisa mil milhões de euros. É o terceiro melhor desde 1996. É o terceiro melhor. Melhor é 2006, é verdade. Melhor é 2003. Agora, 2006 é um ano atípico, porque 2006, relativamente a 2005, há um crescimento do investimento líquido de 86%. Portanto, é uma comparação para um ano verdadeiramente extraordinário. Agora, mais importante para Portugal, quando olha para o investimento direto estrangeiro que entra, é saber que 36% desse dinheiro que entra vai para a formação bruta de capital fixo, vai para a indústria transformadora. Isso é muito importante. Portanto, o senhor está satisfeito Desculpe, não estou satisfeito. Agora, o que não estou satisfeito é com a imagem que se está a dar do país. Porque a verdade é esta, é que quando os investidores estrangeiros olham e dizem, pá, realmente está aqui uma crise brutal. Hoje, sabe-me, Fátima, hoje a confiança é determinante. Claro. Para enfim, os investidores nacionais e internacionais. Bom, e agora, se me permite, há outra... Porquê que o doutor acha que o Instituto Nacional de Estatística lança os dados sem os explicar? Não sei, isso é uma questão que tem que perguntar. Não é obrigação do Instituto? Não quero que seja, não faço ideia. Parte? Agora, uma coisa é que nós temos que distinguir, é a realidade económica e a realidade estatística. São duas coisas diferentes. Mas há mais. Se for ver o IDE que entra, eu estou muito à vontade porque... Se for ver o IDE que entra, vai ver duas coisas importantes. Há 6 greenfields, ou seja, há 6 investimentos que entram para novos investimentos, que é 3 vezes mais do que em 2006. E depois há outras coisas interessantes, é que há investimento que não é contabilizado como ideia que entra. Por exemplo, se for ver o investimento da Volkswagen em 2007, muito pouco é contabilizado como investimento da Auto Europa. Porquê? Porque são empresas nacionais que o fazem. Se for ver a PSA, o investimento da PSA também é pouco contabilizado, mas a verdade é que ele existe. Agora, é esta a situação. Se me pergunta, estou contente? Claro que não. Obviamente que eu não posso estar contente. Agora, a verdade é esta. Estou mais contente que os irlandeses, que em termos de entrada de dinheiro IDE na Irlanda, caiu 24%, 3 vezes mais que Portugal. Pode-me dizer, ouça, Fátima, o cabo, pode-me dizer, partem de uma base mais alta. É verdade. Mas ouça, está aqui, não é só, quando nós olhamos, nós temos aqui no jornal Ireland, The End of the Miracle. O fim do milagre financeiro da Irlanda. Doutor, dê-me licença de deixar o Dr. Medina Carreira retorquir. Uma resposta do Dr. Basílio Horta, porque ele pode equivocar a assistência, eu não gosto de equívocos a meu respeito. Não, por Deus. Não, você diz o que diz, mas eu tenho que dizer o que digo. Dizer mal
O Dr. Basílio Horta conhece-me, estivemos juntos na política, ele era deputado, eu era ministro, portanto, conhecemos há muito tempo. O doutor esteve no CDS. E ele sabe... Está ainda. E ele sabe que eu estive sempre no mesmo lugar e sempre dizendo as mesmas coisas. Há 30 anos que digo as mesmas coisas. E o país está do estado em que está. Bom, esta mensagem é uma mensagem errada do Dr. Basílio Horta, porque ele está convencido que o país se mobiliza com conversa. E o país tem que se mobilizar com verdade. Portugal não tem um futuro satisfatório se não for a partir da verdade. Entra governo, sai governo, 6 primeiros meses não fazem coisa nenhuma porque não sabem, 1 ano e meio antes das eleições param de fazer, porque, conseguindo, governa-se 1 ano e meio. Porque, conseguindo, os grandes problemas não são atacados. E estes são os grandes problemas. Nós temos de criar um tecido industrial para poder exportar. Porque com serviços nós não vamos equilibrar a nossa vida. Estamos a viver 10% acima das nossas possibilidades. O ano passado o déficit externo na balança corrente foi 16 mil milhões. Andamos satisfeitos porque a Europa nos manda 21 em 7 anos. Nós em 16, num ano, ficamos endividados em mais 16. Bom, isto não é vida. E não é vida, e qualquer economista que eu não sou... Sobre o investimento estrangeiro, doutor, as informações que o doutor Basílio Horta eu não conheço aqui, a matéria, não tenho os percebeu? números que o doutor Basílio Horta tem, por conseguinte não vou contestar coisa nenhuma, porque não é meu hábito nem dizer mal nem mentir. Segunda coisa que eu queria dizer ao doutor Basílio Horta é que eu não sou candidato a nada, já não sou candidato a nada, e por conseguinte não quero ser popular. Eu não quero enganar esta assistência. Quer dizer, popular é a última coisa que pode pensar que eu quero ser. É o seguinte, nem digo mal por prazer, nem quero ser popularucho, porque não depende do aparelho político. E gostava de mostrar aqui, com o auxílio das câmaras, isto é a economia portuguesa durante 40 anos. Esta é a economia portuguesa. Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. É esta coisinha que estão aqui a ver. Portanto, se estão satisfeitos, o Dr. Basílio Horta está satisfeito, eu dou-lhes os parabéns. Mas eu dir-lhes a minha verdade. E quem não quiser ouvir, não me ouve. Dá-me licença. Tenho que abrir o debate. Eu peço desculpa, é só uma pequena resposta do Dr. Medina. É muito rápido, muito rápido. É só para dizer ao Sr. o seguinte, eu acho que ninguém aqui é candidato a nada, o problema não é isso. Eu não sou. Nem eu, Sr. Pelo amor de Deus, isso não é próprio de si. Eu gostava de lhe dizer, portanto, é o seguinte, a questão é muito simples, quer dizer, eu limitei-me a dar números, perguntei se está contente, não, agora, tanto é conversa dizer mal, como é conversa dizer bem. Eu, com toda a franqueza, não disse mal nem bem. Limitei-me a dar uma resposta àquilo que me perguntou. E é esse o tom do debate que eu vou ter do princípio ao fim. Dr. Nogueira Leite? Qual era a pergunta? Se a economia portuguesa tem margem de manobra nesta altura para resistir a uma crise internacional como a que estamos a viver? Não, olha, o doutor Medina Carreira referiu há bocadinho, e aliás já foi abordado neste programa, numa sessão qualquer anterior. De facto, em 99-2000 já era muito claro que a economia portuguesa entrava numa situação de derrapagem bastante complexa. Devo dizer, aliás, que passei os 8 piores meses da minha vida no governo, exatamente com a consciência de que tínhamos o problema que tínhamos, que aliás... O senhor vai carregar essa cruz até ao fim da sua vida. Não, mas o problema é que... Desculpa, se sempre vem aqui alguém lhe fala desse... É verdade, é verdade. Não, mas eu, como lhe disse da outra vez, estou sempre à vontade, porque eu sou das pouquíssimas pessoas que saiu pelo seu pé quando quis, quando achou que devia sair. E que tinha muito mais vida para além da vida política. Foi quando eu fiquei absolutamente convencido que quem mandava não estava interessado em alterar substancialmente a forma como tudo isto era conduzido. E esse é que é o grande problema. É que os portugueses chegam a 2008 absolutamente estafados de 10 anos, 8, 9, 10 anos, em que já lhes serviram de tudo, já lhes serviram diálogo, já lhes serviram rigor, já lhes... Tangas, tangas, tudo. Mas o que aconteceu é que a economia portuguesa tem hoje a margem de manobra que tinha nessa altura. Pior, os portugueses estão exauridos por 8 anos de grandes dificuldades. E qual é que é o problema aqui? Mas o déficit não está hoje em melhor situação, ou seja, em termos de controle? Está. Agora, o problema que me preocupa a mim, que é o problema que tem há, pelo menos nos últimos 15 anos, preocupado o Dr. Medina Carreira, é da sustentabilidade da evolução da nossa despesa. E esse problema não está substancialmente melhor. Aliás, o professor Teixeira dos Santos, que foi dos melhores, na minha acessão, dos melhores ministros das Finanças que Portugal teve, provavelmente o melhor desta última década. Mas em termos... Não estou a comparar com o passado, não estou a comparar com o futuro, porque não sei qual é. De facto, conseguiu fazer este ajustamento, mas em que 2/3 do ajustamento não teve a ver com despesas de capital e receitas. Teve a ver com maior capacidade de cobrar e com investimento público que deixou de ser feito. Não teve a ver com
corte da despesa corrente primária, porque a despesa corrente primária teve um melhor comportamento nestes últimos 3 anos do que teve nos 7 anteriores, mas mesmo assim ainda temos um problema claríssimo de sustentabilidade da despesa pública. E por isso é que, um pouco como dizia o Dr. Medina Carreira, nós temos o constrangimento do curto prazo conjuntamente com o constrangimento de não termos feito nada de substancialmente diferente no longo prazo. E só mais um aspecto, antes de passar a palavra a outras pessoas, que é o seguinte, é com instrumentos fáceis que ninguém quer usar. A semana passada ouvi alguém falar de algo que, entre os economistas, vem sendo discutido há bastante tempo, que é o facto de o Governo dever, grosso modo, isto aliás está no relatório do Tribunal de Contas, 3 mil milhões aos portugueses. Deve às empresas e deve aos particulares. E, portanto, estou a falar em atrasos de pagamentos, não estou a falar em responsabilidades futuras. E o que é que acontece? Acontece que se o Governo pagasse de um momento para o outro, e para isso o que tinha que fazer era basicamente que aumentar a dívida pública 1,5% do PIB, que é mais ou menos do que estamos a falar, havia um conjunto enorme de famílias, havia um conjunto enorme de empresas, PMEs por este país fora, podiam arrancar, que pelo menos tinham uma situação francamente melhor. E qual é que é a resposta das nossas luminárias habituais? É dizer que isto é populismo. Não é populismo, por 2 razões. Primeira razão, porque se a contabilidade está bem feita, todas estas despesas já devem ter sido contabilizadas, porque a contabilidade pública hoje funciona numa base de registro de acréscimo, não numa base de registro de caixa e, portanto, já lá estão contabilizadas. Mas a verdade é que não há e, por outro lado, porque o Estado se continua a endividar muito mais baixo do que as famílias ou as empresas. E, portanto, esta história do Estado agora dizer que vai dar crédito bonificado às pessoas para elas se compensarem parcialmente o dinheiro que o Estado lhes deve e que o Estado não lhes paga, eu acho que é praticamente surreal. E, de facto, há aqui uma margem de manobra que custa 0 do ponto de vista do déficit e que tem um ganho do ponto de vista da consolidação do património do Estado, que dava um influxo imediato de dinheiro às pessoas e que eu vejo o Governo que o pode fazer completamente Sr. parado. Sérgio Ribeiro, qual é a sua opinião sobre o que está a acontecer ao país, o que está a acontecer, integrando essa tenho situação no resto do mundo? Tenho a enormíssima vantagem de ser o último, o que permite aproveitar o que já foi dito antes. E isso possibilita-me dizer, em relação à colega Teodora Cardoso, quando ela disse que ninguém esperava o que está a acontecer, eu gostaria de lembrar que o que está a acontecer foi previsto e foi prevenido. Houve economistas que previram e preveniram o que está a acontecer. Por outro lado, ainda aproveitando este tipo de comentário sobre o que foi dito antes, com todo o respeito por quem afirmou estas opiniões, quando o Dr. Medina Carreira diz que, e mostra aquele gráfico em que aparece o cor-de-rosa e o laranja, não sei como é que foi, mas a gente já o vai pôr outra vez no ar. Já vai aquelas cores era o cor-de-rosa e o laranja, não era? Porque ao fim e ao cabo, o que eu ali encontro naquela curva é estas 2 cores, o cor-de-rosa e o laranja, com as conotações partidárias que isso tem. Eu acho que é muito importante ter isso presente. Eu aqui vejo um verde e um laranja. Não, a portuguesa é cor-de-rosa e laranja. E eu gostaria de sublinhar isto para depois dizer também que são 8 anos de divergência. Independentemente do certo paralelismo que existe, são 8 anos em que a economia portuguesa divergiu da média europeia. Quando um dos princípios que se lutava e que se dizia que passaria a haver, quando houvesse equilíbrio orçamental e outros equilíbrios, era a convergência sustentada. Afinal, nem sustentada nem insustentada. Há 8 anos consecutivos de divergência. E isto a partir da cor-de-rosa, alternando com laranja. Por outro lado, eu gostaria de dizer, quase como questão prévia, que na minha maneira de ser economista, que já lá vão 50 anos, há 2 maneiras de abordar, e eu gostaria que isso ficasse muito claro, nós costumamos esquecê-lo. É que há uma maneira por dentro do sistema, a que eu chamo modelo, ou modo de produção capitalista, procurando adaptá-lo, corrigi-lo, melhorar os seus instrumentos, os seus mecanismos, mas nunca pondo em causa, de maneira nenhuma, as suas premissas, as suas relações básicas, tomadas por imutáveis, por eternas. E há uma outra maneira. Uma maneira em que se encara o sistema como tendo uma dimensão histórica, efêmera, fazendo a crítica à economia política. Como, aliás, começou a ser feita há 160 anos por Marx e por Engels, depois de procurarem apreender quais são as relações sociais de base, o que é que está no fundo disto e destes processos. E talvez hoje ajudasse muito a perceber o que está a acontecer
se revissem esses textos de então. Eu contarei a carta de economista... Olha, eu vejo aqui estes economistas deste lado com vontade de se rir, no sentido que já não acreditam que as teses de Marx hoje possam fazer terreno a rir. Não é. Talvez estejam com um sorriso amarelo, não será a mesma coisa. Eu contarei a carta de economista... O doutor acha que as teses marxistas hoje podem fazer terreno ainda? Podem fazer mas caminho? Com certeza, eu acho que sim. E como estou convicto disso... Como é que as encaixa nesta economia liberal global em que vivemos? Mas o que eu penso é que a economia liberal não se encaixa na realidade que nós temos. Eu, quando tive a sorte de, em económicas, há muitos anos, aprender a economia, como comecei a ter esta carta de condução da economia, que é a profissão que eu tenho, tive a sorte de ter alguns professores que me abriram horizontes que neste momento estão fechados. Adélio Silas Nunes, por exemplo, que era um personalista, que era um homem que não tinha a ver com o marxismo, mas que me disse, isto. Eu poderei ter enverdado por mau caminho, mas o que é facto, nessa altura havia a possibilidade de eu poder escolher. E escolhi. O que acontece é que hoje não acontece isso. E hoje pode haver sorrisos. Não foi o caso. Eu ouvi os meus colegas, não foi esse o caso. Mas o que é facto é que hoje nas escolas se ridiculariza, se ignora aquilo que hoje nós podemos falar como alguns factos que estão aí presentes. A baixa tendencial da taxa de lucro, a composição orgânica de capital, uma série de conceitos que vêm dessa análise feita há 160 anos, que têm hoje toda a atualidade. É evidente que não tem toda a atualidade, mas uma grande parte dos mecanismos, das dinâmicas que foram então detectadas, têm hoje, com base nas relações sociais de produção, toda a razão de ser. Esta é a minha posição. Por outro lado, eu gostaria também, em relação ao Dr. Basílio Horta, quando ele refere a questão da Irlanda, eu acho extremamente interessante referir a Irlanda, porque o Dr. Basílio Horta disse que a Irlanda parte de uma base mais alta. Mas desde quando? Não esqueçamos que a Irlanda, em 1990, fazia parte dos 4 países dos 15 que eram dos mais baixos. E neste momento está em segundo lugar a nível de indicadores económicos. Passou dos 4 do Fundo de Coesão, passei neste momento o segundo, depois do Luxemburgo. Alguma coisa aconteceu nestes quase 20 anos, não chegou, 17 anos, 18 anos, uma espécie de milagre irlandês, em que a Irlanda descolou de ser um dos 4 países mais pobres, em termos, com as aspas, da União Europeia, então estava a começar a ser a União Europeia, com o Tratado de Maastricht, e hoje é o segundo. Isso passou por uma revolução na educação também, não é? Passou por várias coisas. O que só revela é que realmente há um sistema que está em causa, mas com ritmos diferentes, com processos diferentes, dentro da mesma abordagem da economia. E nós, portugueses, tivemos governantes, tivemos negociadores, isso é extremamente importante dizer-se, porque para quem já tem a economia há muito tempo, eu acompanhei a negociação do Tratado de Estocolmo. O senhor foi deputado europeu durante muito tempo. Isso já foi muito mais tarde, Mas quando foi o Tratado de Estocolmo, negociou-se um anexo G em que se defenderam interesses nacionais em pleno fascismo, em 1957-58. Quando foi o acordo comercial, em 1972, conseguiu-se negociar aquilo que o Dr. Medina Carreira referiu agora, que eu acho que é importantíssimo, salvaguardar as especificidades da economia política portuguesa, os produtos sensíveis, os concentrados de tomate, as conservas de peixe. Tudo isso foi defendido pelos negociadores. E o que aconteceu depois de 1986, quando nós entramos para a União Europeia? Veio a PAC. O que é que se defendeu da nossa economia produtiva? Ao que eu vejo, muito pouco. E esse muito pouco não foi pelos nossos negociadores. Foi por alguns empresários, foi por algumas dinâmicas sociais e económicas, mas o que é facto é que nós temos vindo, neste processo, a perder uma capacidade competitiva. Refiramos, por exemplo, a nossa grande vantagem comparativa. Há algum país que tenha uma parte submersa como Portugal tem? Há algum país que tenha o mar que nós temos? Os recursos que nós temos que têm a ver com o facto de fazer parte do nosso país, Açores, Madeira e toda a costa. E o que é que acontece? Nós usámos essa nossa vantagem comparativa? Não. Isto não foi utilizado. Isso foi, talvez, o mais, como é que é dizer? Desbaratado. Desbaratado recurso que nós tínhamos para podermos confrontar com os outros. E agora, no Tratado de Lisboa, que veio recalchutar ligeiramente aquilo que era a Constituição Europeia, entre aspas, lá está,
como competência exclusiva para a comunidade europeia aquilo que são os recursos hídricos, os recursos das águas. O Mare Nostrum deixou de ser Mare Nostrum de uma vez por todas, ao que parece, se isto for ratificado pelos holandeses. E ainda faltam os irlandeses ratificarem o Tratado de Lisboa. Doutora Teodora Cardoso, senhora professora, nessa margem de manobra que acha que o país ainda tem para resistir, enquadra-se, por exemplo, este cenário pessimista de alguma forma que o Dr. Medina Carreira expôs? Tenho alguma dificuldade em responder. Ou seja, a economia não arranca, a economia portuguesa tem dificuldade em constituir-se como competitiva? Aqui há dois problemas diferentes. Um é o conjuntural e o outro é o estrutural. O Dr. Medina Carreira referiu-se bem ao problema estrutural, que existe, indiscutivelmente, e já existe, de facto, que é uma economia frágil. Não existe agora, quer dizer, já uma crise existe. Endémica, não é? Não é uma crise endémica, é uma situação histórica, digamos, de um país que não tem, levou décadas, se não séculos de atraso na educação, por exemplo. Nós temos que nos lembrar que quando chegamos ao 25 de Abril tínhamos uma taxa de analfabetismo que não tinha qualquer espécie de comparação em qualquer país europeu. E que, embora isso fosse resolvido também que mal, mas mais mal que bem, conseguiu-se rapidamente estender a educação naqueles princípios muito básicos, mas toda a estrutura que está por trás de um país onde o alfabetismo, onde a educação já existe há séculos, leva tempo a adquirir. Por outro lado, a nossa pressa, precisamente nessas áreas, até terá levado a que muitas coisas não fossem feitas da melhor maneira. Por exemplo, em termos de educação, já agora que estamos a falar de questões estruturais, de facto eu penso que essa é a grande questão estrutural em Portugal, até em comparação com a tal Irlanda. A questão da educação, nós muito rapidamente tivemos que criar escolas e que criar professores. E muitos desses professores foram feitos à pressa. Não é dizer que eles não sejam, e a maioria deles não sejam empenhados, e até muitos deles são muito bons professores. Mas o que é verdade é que houve uma necessidade de muito rapidamente ganhar terreno. Portanto, num campo que leva tempo a assentar. No seu entender, houve uma má formação forte problemas por parte de formação dos que continuam a refletir nas diferentes áreas. E que se refletem em quase tudo aquilo que a gente fala. Por exemplo, quando há bocado discutimos aqui a história de que a Fátima perguntou, então o Instituto Nacional de Estatística não deve analisar os dados? Para já não deve, quer dizer, o Instituto Nacional de Estatística, e neste caso penso que os dados até são do Banco de Portugal, têm que publicar estatísticas. Publicar é uma coisa, analisar é outra. Não quer dizer que não analisem também, mas quando publicam os dados, têm que publicar os dados, não têm que os analisar. Até para ser uma publicação rápida, para a informação estar atualizada, etc. Mas para além disso, o que de facto nos falta, e isto já não tem nada a ver com a educação secundária ou básica, é a análise económica e estatística por parte das universidades, que é uma coisa que em Portugal quase que não existe. Existe a nível privado, digamos, de trabalhos que se fazem, etc., mas aquele tipo de análise e discussão da economia e dos dados estatísticos é absolutamente incipiente em Portugal. E é uma das razões porque tantas discussões muitas vezes também existem. Mas já agora, deixe-me ainda avançar só mais um ponto que também tem a ver com questões estruturais e que tem a ver com a questão da indústria e dos serviços e do que o Dr. Medina Carreira disse que desmantelámos o aparelho produtivo. Por essa lógica, os Estados Unidos já não tinham economia. Quer dizer, a indústria, efetivamente, neste momento, por razões que não têm nada a ver connosco, estas não têm, está-se a deslocar para os países emergentes. E então, desde que a China e a Índia entraram nisto, está-se a deslocar em grande escala.
O facto de se deslocar a atividade produtiva estritamente no setor industrial não significa que países como os Estados Unidos, ou como a Alemanha, ou como a França, não continuem a ter empresários e investimento industrial e não sejam eles que continuam a ser a grande iniciativa na indústria, e uma grande parte do rendimento da indústria continua a reverter para esses países. Mas a produção, aquela que a gente mede ali no PIB, de facto está lá na China. O nosso problema, e também para responder um pouco aqui ao Dr. Sérgio Ribeiro, e quando ele disse que quando na União Europeia deixaram de ser os negociadores importantes e o que se fez passou a ser os empresários, é isso mesmo. É que são os empresários que têm que fazer. E essa é outra área onde nós temos problemas estruturais. Até porque os nossos empresários viviam neste mercado pequenino. Portanto, há ainda um empresariado também também frágil. Num mercado muitíssimo maior. Também frágil e muito mais complicado. E aqueles não vão se habituando, evidentemente, mas tudo isto não se faz de um dia para o outro. Sr. Nogueira Leite, eu gostava agora de fazer aqui uma integração das várias crises que o mundo tem sofrido nos últimos tempos. Primeiro, a crise imobiliária nos Estados Unidos, que teve repercussões. A crise financeira, como já aqui foi dita também pela professora Teodora Cardoso. Mais recentemente, a crise das matérias-primas, também a da comida, e agora a dos combustíveis. Que relação é que estas várias crises podem ter umas com as outras? O que é que está a acontecer aos paradigmas económicos e financeiros no mundo? E estou-lhe a fazer esta pergunta porque, na semana passada, um grupo de notáveis europeus, liderados por Jacques Delors e outros ex-presidentes da Comissão Europeia, como o caso também de Jacques Santer, fizeram um comunicado apelando a que se fizesse um comitê de acompanhamento das finanças europeias, dizendo que as finanças estão loucas, mundialmente falando, e, portanto, que era necessário fazer um acompanhamento tentando regular o que fosse possível regular, creio eu. O que é que isto tudo lhe parece? Olha, eu acho que aqui temos crises de natureza conjuntural e crises de natureza estrutural também. A crise das matérias-primas e a crise dos combustíveis é uma crise que, em larga medida, é uma crise estrutural, porque tem a ver, essencialmente, com um dinamismo na procura global, na procura mundial, que não existia no passado, pela inclusão de economias como a Índia, como a China, como outras economias que não estavam presentes e que, de facto, fazem com que a procura atual e a procura futura seja significativamente maior do que a capacidade que a oferta instalada e a construir tenha de responder eficazmente a essa procura. Portanto, temos aqui dois problemas que são de natureza estrutural e que têm uma derivada, como dizia há bocado a doutora derivada. Embora o homem da OPEP, que é o ministro Argelino, veio dizer, que é o presidente da OPEP, veio dizer que trata-se apenas de especulação financeira, que a produção não está em causa, que não é a OPEP que está a criar esta especulação. Há aqui contas muito fáceis de fazer. Nós tivemos, para lhe dar um exemplo, nos últimos 10 anos, as reservas mundiais de petróleo confirmadas cresceram 15%, o consumo mundial cresceu 17%, a capacidade de refinação cresceu 13%. Mas o que é facto? Investiu-se pouco na capacidade de refinação. Sim, certo, mas o que é facto é que se nós pusermos, por exemplo, a China a consumir em 2020 ou em 2030 aquilo que o Brasil consome hoje, nós temos imediatamente uma procura consolidada global de petróleo várias vezes acima daquilo que é a expectativa que nós temos que seja a oferta nessa altura. Ou seja, nós estamos a ter e vamos continuar a ter um problema que implicará uma alteração de paradigma, digamos, industrial e energético. O biodiesel e as renováveis têm que entrar rapidamente. Que isso sozinho não é a solução. Isso sozinho não chega para ser a solução. São importantes e Portugal tem feito um esforço grande aí, mas não chega. Por exemplo, eu não sou agnóstico, mas há uma discussão que temos que ter, que é a discussão do nuclear, que é uma discussão que temos que ter em Portugal, que temos que ter noutros países. Não vale a pena tapar os problemas com preconceito. Eu não sei se gosto, se não gosto, mas gostaria de o ver discutido com seriedade e não, por isso, simplesmente abafado, porque A defende o interesse ou B defende outro interesse. Mas temos aqui dois problemas estruturais que estão para ficar e que implicam adaptações muito profundas das estruturas produtivas ao nível da economia global e eu imagino mesmo só estarão efetivamente resolvidos quando nós conseguimos passar de um paradigma assente na molécula de carbono, portanto petróleo e gás natural, para um paradigma completamente diferente, que alguns cientistas dizem que terá de ser o hidrogénio ou, enfim, várias outras formas, entre as quais o nuclear, a fissão nuclear, que estarão num caminho mais ou menos longínquo.
Agora, o que nós temos aqui são problemas de natureza estrutural. À parte disso, temos um problema de natureza, temos um problema muito grave de natureza conjuntural. E eu devo dizer que, pessoalmente, e por formação e por convicção, não sou adepto de regular às cegas problemas que não se percebem, mas eu acho que há um primeiro trabalho que não está consensualizado, que é de perceber exatamente qual é que é o grau de especulação que nós temos em alguns destes mercados. Porquê? Porque... Mas está a falar a nível interno ou a nível externo? Não, em nível geral. Portugal é irrelevante. Em Portugal é relativamente irrelevante. O que eu lhe devo dizer é que eu ouço as pessoas dizerem coisas do género. Esta é a pior crise desde 1929. E depois eu confronto as pessoas em privado e pergunto, mas explique-me lá porquê que é pior que a de 73. Não sei. Mas o senhor acabou de dizer para os jornais que era a pior desde 29, então explique-me lá porquê, aqui entre nós, dê-me lá uma ideia. As pessoas não sabem. As pessoas dizem, há uma especulação tremenda, mas então identifiquem-me exatamente. Eu presumo que haja, porque o desfazamento entre procura e oferta não explica esta alteração tão significativa de fluxos financeiros de aplicações no setor imobiliário para aplicações no setor energético. Que há uma dramatização da palavra crise e da própria... mas tem que haver... E da palavra em si, mas tem que haver conhecimento. Depois a maneira como eu interpreto os factos, eu posso seguir o materialismo dialético, posso utilizar a análise neoclássica, que é a que eu uso. Há outras pessoas que utilizam e gostam, que eu também conheço, embora não acredite, mas aí admito também que é uma falha do nosso ensino as pessoas não estarem mais abertas a teorias alternativas. Agora, o que é facto é que primeiro tem que se identificar o fenómeno. E quando o Sr. Sonterro, o Sr. E todos os outros vêm falar há especulação, primeiro demonstrem. Eu admito que haja, mas nós temos que primeiro circunscrever qual é que é o objeto da nossa análise para percebermos depois quais é que são os instrumentos que sobre ela devem atuar. Deixe-me interpelar aqui o meu colega jornalista, subdiretor de informação da agência Lusa, António Costa. É engraçado nós olharmos para as parangonas dos jornais e durante alguns meses ouvimos falar no controle do déficit, nos sacrifícios dos portugueses. Houve um tempo em que, de certa forma, todos já nos sentíamos um pouco aliviados. Finalmente parece que o déficit está a ser controlado. Chegamos ao Natal e as contas começaram a bater certas. E agora, de repente, crise, especulação, crise insuportável, não se aguenta, não conseguimos pagar, não conseguimos resistir. O que é que está a acontecer entre as parangonas dos jornais, que falavam de uma maneira há 4, 5 meses atrás, e as de hoje? Há, na realidade, uma crise materializada, expressa, ou nesta crise também há muito diz-que-disse, há a tal especulação da palavra, como há pouco aqui referimos? Em primeiro lugar, eu acho que é muito português esta depressão em que se entra facilmente sempre que os jornais falam em crise ou em problemas. Passa-se rapidamente a euforia à depressão, sobrevalorizam-se estados de alma e eu acho que nesta altura, sendo um momento difícil, acho que se está também, mais uma vez, a sobrevalorizar uma situação de dificuldade e um pessimismo, e aumentar um pessimismo, que eu explicaria em 2 motivos. Eu acho que não há muita diferença entre o que se passava há 3 ou 4 meses e o que se passa hoje. A realidade mudou um bocadinho, nós conhecemos melhor essa realidade, ela própria mudou um bocadinho, mas nós temos melhor conhecimento do que se passa e, portanto, isso dá-nos explicações sobre a realidade portuguesa, sobre o que estamos a viver. Isso transmite e cria, de facto, esse pessimismo que se instalou e que eu acho que é excessivo. Eu compreendo e já ouço há muitos anos as palavras do Dr. Medina Carreira, enfim, eu diria que é um pessimista quase militante. Eu percebo que ele tem alguma razão no que diz e a tradição e a história da economia portuguesa dá-lhe alguma razão, mas eu acho que isto é excessivo. Eu acho que isto se contextualiza também num fenómeno de gestão das expectativas deste governo. Eu acho que ele foi também apanhado por uma crise. Acho que ninguém esperava a dimensão da crise internacional que se abateu sobre Portugal. Eu prefiro utilizar, mais do que Portugal está em crise, enfim, eu prefiro utilizar a expressão de que a crise entrou em Portugal e demonstrou e expôs fragilidades que, como sublinha o Dr. Medina Carreira, existem e não foram corrigidas. E, portanto, nessa medida, essa exposição da fragilidade com que a economia portuguesa... Uma economia débil continua débil, não é? Um empresariado que há pouco... Eu acho que há um ponto que eu gostaria de lançar para o debate e acho que é importante e que eu acho que se tem falado pouco. Tem-se falado mais do passado, do presente. Eu acho que esta crise e o que se está a passar em Portugal justificavam que se discutisse
provavelmente uma mudança de paradigma. Como disse o Dr. Nogueira Leite, há 8 anos que a economia portuguesa e os portugueses ouvem falar em apertar o cinto, em tomar medidas, em dificuldade, em aumentos relativamente baixos dos seus salários, etc. Enfim, o quadro há 8 anos não mudou muito. É verdade que nos últimos 3 anos mudou alguma coisa. Eu tenho que sublinhar, por exemplo, na Segurança Social, foram feitas medidas importantes e estruturais e que são pouco faladas, nomeadamente em matéria de pensões e que são sustentáveis e que vão dar uma dimensão diferente à sustentabilidade da despesa e do orçamento português a 20, 30, 40 anos. Mas, enfim, isto vai-se notar a muito longo prazo. Acho que se fez alguma coisa em matéria de redução do déficit público, mas acho que chegou o momento, e eu acho que esta crise também nos dá essa oportunidade, e é preciso entendê-la nesse quadro, de permitir discutir isto de outra forma. Isto é, em vez de discutirmos, por exemplo, um bom exemplo é o Código de Trabalho, que está neste momento em discussão, continuar a discuti-lo com base nos pressupostos que conhecemos e que conhecemos há uma série de anos e que deram os resultados que deram, isto é, continuamos a discutir crescimentos de 1,5%, 2%, aumentos salariais de 2%, isso é muito pouco, isto é, o milagre irlandês existiu, enfim, perdoa-me a expressão do Dr. Sérgio Ribeiro, mas não foi com certeza com o modelo marxista que o modelo irlandês resultou com muita coisa, com investimento, com um ambiente amigo das empresas, do investimento e da criação de emprego. Acho que esta é uma oportunidade que também se coloca a Portugal, que é discutir o que é que queremos para o futuro e discutir que modelo é que queremos em função da realidade que temos hoje. Muito bem, e é preciso também percebermos, na segunda parte do prós e contras, se, por exemplo, a reforma da administração pública está a ser levada a cabo ou não. Voltamos já para continuar a debater como vamos resistir a esta crise.